Olá pessoal, mais uma vez aqui unidos para tratarmos de filosofia. Dessa vez vamos caminhar para a filosofia medieval ou pensamento patrístico e escolástico. Fizemos uma caminhada na filosofia grega, como ela começou, como ela se desenvolveu, chegamos em Platão e terminamos em Aristóteles. Hoje nós veremos como essa caminhada segue no período chamado de medieval. O período chamado medieval, ele começa na filosofia antes mesmo da Idade Média, que começa com a queda do Império Romano. Nós vamos começar esse período chamando ele de patrística. A patrística é um momento muito interessante porque junta a questão do pensamento grego e alguns pensamentos da religião cristã e judaica. Vamos ver como é que isso fica nos slides. Filosofia patrística, século I ao século X. Tentativa de conciliar o cristianismo com o pensamento dos gregos e a cultura romana. Vemos a imagem de um ícone oriental que tenta retratar aí o que são os primeiros filósofos cristãos. No centro vemos Maria com seu filho Jesus no colo, o mestre dos mestres. A palavra ali é conciliação, tentativa de conciliação do pensamento judaico, do pensamento cristão, com o pensamento grego e a cultura romana. Veja só, Jesus nasce no seio do judaísmo com a dominação romana. E o que tem a ver o pensamento grego? Esse pensamento grego foi difundido pela cultura chamada helenística, por Alexandre Magno. E, chegando no Império Romano, você tem a cultura romana, mas tem principalmente a cultura grega. Disse até que os gregos foram dominados pelos romanos, mas culturalmente os romanos foram dominados pelos gregos. A questão toda é, o pensamento grego estava nessa cultura judaica? Não, estava na cultura romana. E aí, quando o cristianismo começa a crescer nesse Império Romano, ele vai difundir também mais ainda essa cultura grega. Só que agora, uma adaptação desse cristianismo com essa cultura grega ou com o pensamento. O pensamento cristão, ou seja, os ensinamentos de Cristo e seus discípulos propagando isso, vai se misturar ao pensamento grego, dando uma nova característica para esse pensamento grego. É aí o que a gente chama de patrística. Grandes filósofos desse momento, que tinha a cultura grega, o pensamento grego de Platão, de Aristóteles e de seus discípulos, vão agora adaptar o cristianismo a esse pensamento, ou adaptar esse pensamento às verdades do Cristo. Vamos ver como é que isso fica no slide. Inicia-se com as epístolas de São Paulo e o Evangelho de São João. O ícone à sua esquerda representa a figura do apóstolo Paulo, que tem em sua mão os seus ensinamentos que estão nas suas epístolas, ou seja, nas suas cartas. Do lado direito encontramos o ícone do discípulo e do apóstolo amado, assim se intitula, São João. Ele traz o Evangelho de Jesus, algumas cartas e o Apocalipse. Esses dois pensamentos vão se juntar com base no pensamento de Platão e nos neoplatônicos. É interessante a gente observar que toda essa formação, chamada patrística, começa com documentos escritos em grego. Quando falamos ali na figura de São Paulo, estamos falando naquele que vai difundir esse pensamento com base no pensamento judaico, os ensinamentos de Cristo e uma base também interessante do pensamento grego. Essas cartas vão ser difundidas por várias comunidades romana e comunidades gregas. Já em São João Evangelista, temos ali o Evangelho de João. Por que o Evangelho de João é tão importante para a questão da patrística? Porque ele começa diferente. Ele não vai falar da história de Jesus. Vai, sim, falar de uma história, mas antes da história de Jesus. Como assim? Ele vai dizer que no princípio era o Logos, no princípio era a palavra, no princípio era a razão. Esse Logos é aquela procura pela razão dos gregos. E agora ele está dizendo que esse Logos é Deus, é a encarnação de Deus. Isso é muito importante para essa fusão com a cultura grega, porque se os gregos procuravam a razão, agora a razão é o próprio Cristo. Vamos ver como é que isso fica no próximo slide. Síntese entre religião e racionalismo. Cosmos, inteligência primeira. O saber, iluminação divina. Saber, experiência libertadora. Principal pensador, Santo Agostinho, 352. Cosmos. Começamos a introdução da filosofia com essa palavrinha, cosmos.
O mundo. O que seria o mundo? Aí teve a primeira explicação, a explicação mitológica, a explicação fantástica, depois vimos a explicação dos pré-socráticos. Na verdade, se procurava o arquê, o princípio ou a primeira substância que deu origem a tudo isso. Na explicação da patrística, na explicação cristã, o motivo, o início, a causa, tudo será Deus. É Deus que cria o universo. Vejam, agora a gente tem uma outra explicação. Você pode até dizer, mas essa explicação é também fantástica, é também mitológica. Não, essa explicação vai ser com base na filosofia grega, com base no pensamento judaico criacionista. Outra coisa interessante é a questão da iluminação. Por que a iluminação é interessante? Você deve estar lembrado que em Platão a gente tinha a lembrança, a reminiscência. O homem precisava ascender para o mundo das ideias. Só que o mundo das ideias no cristianismo não vai existir. O que existirá então? O mundo ideal. Mas que ideal é esse? O mundo de Deus, a perfeição, o lugar onde tudo existe na sua perfeição e para onde os justos que aceitam Deus, aceitam o Cristo, irão. Temos aí uma conciliação maravilhosa de dois pensamentos, o pensamento grego e o pensamento cristão com base no judaísmo. Essa passagem é muito interessante para entendermos como esse cristianismo nasce com a base de explicação sólida e racional do elemento grego. Porque agora o saber é uma experiência libertadora. Na verdade, na patrística temos algo muito interessante, algo que vai ser muito complicado para se explicar posteriormente e que vai ser também bastante complicado, que é a ideia da fé como princípio para chegar ao conhecimento. A ideia de que você precisa aceitar para conhecer. Só aceitando as verdades do Cristo é que você terá o verdadeiro conhecimento. É uma prática de humildade. Você precisa reconhecer no mestre dos mestres aquele que vai te orientar. Só então você poderá beber do conhecimento verdadeiro. O conhecimento verdadeiro não vai depender de muito esforço seu? Sim, talvez, mas não esforço somente. A gente vai ver que mais à frente um dos grandes padres da igreja, da patrística, melhor dizendo, Santo Agostinho, vai dizer que tudo é graça. Então basta o homem aceitar, ter fé, que Deus vem ao encontro dando toda a sabedoria que este homem precisa. O grande nome da patrística é Santo Agostinho de Hipona. Temos outros grandes nomes, mas Santo Agostinho é que vai nortear a patrística durante um bom tempo, precisamente quase 12 séculos. Haverá outros pensadores, mas ele vai impor o seu pensamento de forma bem precisa e será chamado o Doutor da Graça, aquele que vai levar os primeiros pensamentos combatendo as primeiras heresias. O que são essas heresias? Aquelas verdades que apareciam dentro do cristianismo, que quando questionadas à luz desses primeiros ensinamentos e dos evangelhos, era visto como verdades dúbias. Olha aí, por que eu estou falando? Eram verdades e verdades dúbias. Parece uma contradição, mas era isso mesmo que eles queriam mostrar, que aquilo que parecia ser verdade era dito como verdade, à luz do pensamento verdadeiro, à luz do Espírito Santo, que vai ter um papel importante, que é aquele que vai gerar essa sabedoria, porque o homem aceita Cristo, o homem aceita Deus e Deus o ilumina. Basta só aceitar. Como dizia Santo Agostinho, tudo é graça. Vamos passar agora para alguns pontos específicos desse doutor da graça. Vamos ver como isso fica no slide. Agostinho supera o ceticismo, iluminação e a ideia platônica, a certeza da própria existência espiritual, o conhecimento sensível desvalorizado, saber verdadeiro Deus, Logos, verbo de Deus. Observe aí que se você prestou bastante atenção em Platão, nós temos uma retomada para esse pensamento. Por que uma retomada? O que era reminiscência, agora iluminação. O Logos, que era o conhecimento não só de Platão, mas também Aristóteles, nos pré-socráticos, será Deus. Toda essa razão agora encontrada em Agostinho busca esse Logos. O Logos, que era a razão, agora tem uma outra razão e uma razão maior. Então,
será que a gente encontrou aqui uma conciliação entre razão e fé? Sim, muito interessante e muito ligada, que até alguns críticos dizem que nesse período não há uma separação entre razão e fé. Elas estão entrelaçadas. Isso é importante a gente perceber porque é o seguinte, se a fé me leva a Deus e Deus me leva ao conhecimento, é um caminho. E esse caminho não pode ser rompido. Na verdade, eles vão começar a perceber a razão pura e só como simples vaidade. Ela não tem sentido. E vão dizer até, isso não é logos, isso não é razão coisa nenhuma, isso é só uma vaidade humana. Em Agostinho temos toda essa arrumação do doutor da graça para explicar por que o cristianismo ele tem uma base sólida e racional. Então, ele é um filósofo de ocasião. O que eu quero dizer com isso? Aparece um problema no cristianismo, ele vai lá explicar. Mas como é que ele explica? Ele consulta as Sagradas Escrituras, ele consulta os primeiros escritos dos padres anteriores a ele, e a partir daí ele dá uma resposta. Ele vai ser um apologeta, um grande defensor do cristianismo, mas também um grande pensador. Duas obras de Agostinho vale a pena destacar. A primeira delas, As Confissões, onde ele relata a sua vida antes da conversão. Ali ele mostra a história das calamidades, segundo ele, dos seus pecados, até encontrar aquilo que é tudo graça, ou seja, encontrar Deus, encontrar a verdade das verdades, encontrar o amor. Ele escreve de maneira fantástica e, a gente poderia dizer, que de uma maneira bem platônica, com todo o romantismo possível para essa época. Outro livro interessante se chama A Cidade de Deus, onde Agostinho mostra a cidade dos homens, a vinda de Jesus Cristo, todo o cuidado de Deus e a vida no céu, ou seja, na Jerusalém Celeste. Ele pega das Sagradas Escrituras e faz uma conciliação na questão do mundo, olha aí, nosso mundo, que Platão já dizia que enganava, na patrística vai se tornar também engano. O mundo sensível nos engana, o nosso mundo também nos leva ao pecado. E o que seria diferente aí nesse pensamento de Agostinho em relação a Platão? Ele não acredita na possibilidade de reencarnação. O cristianismo descarta aí essa possibilidade de reencarnação. E o que é colocado aí? A colocação é fé, caminho para a libertação e para o conhecimento e uma vida voltada para a santidade, para o encontro de Cristo, para que no final dela você possa chegar à cidade celeste, à cidade de Deus. E assim nós terminamos a primeira parte da questão patrística com Agostinho. Veremos mais à frente um outro ponto desse pensamento cristão que nós chamamos de escolástica. Vale ressaltar dois problemas aí. Primeiro que, em alguns pensadores, ou melhor, alguns comentadores de pensadores, é colocado que a patrística vai do século II ao século VIII. E a escolástica começa no século IX e vai até o século XVI. Outros colocam que a patrística começa no século I e vai até o X, e a escolástica do XI até o XV. Estou falando isso porque são questões que estão ligadas diretamente à filosofia. Em nenhuma prova se cobra com essa precisão. Se cobra necessariamente o conteúdo desses momentos, a diferença entre razão e fé, a diferença do pensador grego que é colocado nesse pensamento. Espero que vocês tenham gostado e fiquem atentos para esses pequenos detalhes que separam um ponto a outro do pensamento cristão. E depois nós sairemos desse pensamento cristão para o pensamento moderno. Muita coisa há de interessante nos tipos de pensamento. É bom que você não tenha aquele pensamento que é colocado até em muitos livros. A idade, o período medieval é o período das trevas, não serve para nada, não acrescentou nada. Na verdade, toda a história do pensamento é um construto e não vale a pena você descartar algo como se ele não existisse. Até mais, fiquem bem aí e prestem atenção porque voltaremos com outras questões bastante interessantes.